paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, eu agradeço você a ter clicado nesse vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos aqui para levar até você uma porção da palavra de Deus. Fique conosco até o final para que você receba a bênção do Senhor nessa ministração. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joia para que a plataforma ela entenda que este é um conteúdo que tem relevância e que é bom. E outras pessoas poderão também ser abençoadas e alcançadas através dessa mensagem de fé, através dessa mensagem de paz que vem do trono dos céus. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e que também você ative o sininho. Para quê? Para que quando nós postarmos o vídeo, você ser notificado e receber essa mensagem maravilhosa. Todas as manhãs, às 6 horas, nós temos a oração da manhã falando com Deus, para que você receba o alimento diário vindo da parte de Deus através da sua palavra, na leitura, na meditação e na oração, declarando a palavra de Deus como uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica conosco até o final e que Jesus te abençoe. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo está dizendo que todas as coisas foram entregues pelo Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele que ama o Filho será amado pelo Pai. E aquele que ama o Filho se manifestará. Então Jesus aqui ele faz um chamado para a minha vida, para a sua vida, de nos aproximarmos dele. E ele diz: vinde a mim. Então, meus queridos, precisamos ir até ele. Muitas pessoas têm falado que Deus nos aceita como nós somos. De fato, Deus aceita todos nós. Porém, devemos destacar algo muito importante. Como é que Deus me aceita? Como é que Deus te aceita? Olha, meus queridos, nós temos que ter consciência deste fato. Deus, ele nos aceita, a minha vida, a tua vida, ele me aceita, ele te aceita em nossa condição de pecador, porque nós pecamos e porque nós estamos separados de Deus. Então Deus ele nos aceita o nosso estado de pecador para fazer a sua obra de transformação, de mudança de vida. Então Deus ele não aceita você para você viver a sua vida da sua maneira, como você quer. Não, você tem que abrir mão, né? Aquele que perder a sua vida, ou seja, aquele que perder a sua maneira de pensar, de ser, de agir, de fazer, de gostar, aquele que perder tudo isso por amor de mim, este encontrará a vida. Então Jesus, ele aceita a minha vida, a sua vida, como nós estamos pecadores, para fazer uma transformação de vida. Mas ele não aceita as coisas que nós praticamos ou fazemos, a não ser que haja uma mudança, que haja arrependimento, que haja conversão, converter, mudança de direção, mudança de valores, mudança.
Aquele que é nascido da água é água, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Isso está dizendo o quê? Aquele que é nascido naturalmente ele vai viver, ele vai ter, ele vai estar. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele tem que viver segundo a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, Deus ele te recebe para fazer uma libertação, para fazer cura, para fazer de você uma nova criatura. Não é para você ficar vivendo, praticando as coisas que você praticava antes de conhecer a Cristo. Não é isso não. Deus ele não rejeita ninguém, ele não rejeita, mas ele aborrece o pecado, ele aborrece a soberba, ele rejeita aquela pessoa que se ensoberbece. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por isso Jesus Cristo fala: vinde a mim, todos que estáis cansados. Eu já falei, cansados e oprimidos, cansados desta vida, cansados de estar aqui labutando, vivendo e não sabendo para onde vai. Nós somos embaixadores do céu, nós somos filhos do rei, nós somos nascidos de Deus. Por que viver com práticas do passado? Por que viver fazendo as coisas erradas que fazíamos antes? Temos que mudar, temos que ir até Jesus, temos que aprender com Jesus. Ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu querido, a pessoa mansa não é aquela pessoa, segundo o ditado do mundo, que o pessoal fala, otário. Não, manso aqui é uma pessoa centrada, uma pessoa coerente, uma pessoa que tem equilíbrio emocional, uma pessoa que está com a vida pautada na palavra de Deus. É manso, ele não vai se irar, mesmo que aconteça dele sentir aquele sentimento, mas ele não vai deixar que isso aflore, porque nós somos humanos, nós temos essa tendência de nos irritar, de nos zangar, mas essa coisa não aflora. Por quê? Porque a mansidão de Cristo hoje habita em mim e habita em você. Você só tem que ativar essa mansidão em nome do Pai. Ele fala assim, e humilde aqui está falando, não é do sistema, coitadinho, não, humilde é aquela pessoa que reconhece a sua natureza, que reconhece que é um ser caído, pecaminoso, e que precisa da graça salvadora de Cristo, e que precisa do renascer de Deus. Isso é humildade, é reconhecer quem você é, a sua natureza. Eu preciso reconhecer quem eu sou, a minha natureza, e me converter ao Senhor. Sabe, meu querido, o ouvido mais próximo da boca que fala é o meu. Quando eu falo a mensagem, eu estou falando para mim, para que eu exorte a minha vida a estar na presença de Deus, e essa mensagem eu transfiro ela para vocês, para a glória de Deus, porque esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você também é chamado para pregar o Evangelho, não é por mim, não é por você, mas é por Cristo. Todo o esforço, a minha caminhada não é por mim, porque eu não mereço, mas é por aquele que merece toda a glória, toda a ação, porque foi Ele quem morreu no meu lugar e no seu lugar, foi Ele que derramou sangue puro, Jesus, o nosso Senhor. A Ele a honra, a glória para sempre, amém. Eu preciso mudar a minha vida todos os dias, eu preciso ir até Ele, eu preciso aprender dEle. Da mesma forma, você precisa ir até Ele, você precisa aprender dEle. Deus, quando Ele fala para a igreja, mas Ele também fala para aquele que precisa fazer parte da sua igreja, do seu rebanho, do seu aprisco. Você lembra quando Ele falou que existe ovelhas em outro aprisco que Ele precisava buscar? Quem vai ser os agentes que vão no outro aprisco buscar? É através da minha vida, do meu testemunho, falando, pregando o Evangelho para as pessoas que precisam ouvir esta mensagem de oração, essa mensagem de transformação, essa mensagem de paz, de vida que vem dos céus. Então nós precisamos ir a Deus. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus, Ele é poderoso. Deus é poderoso. Ele é maravilhoso,
O fardo do Senhor é leve, né? Se você seguir as orientações de Cristo, em primeiro lugar, você vai sentir a sua presença. Independente de qual seja a circunstância que você esteja vivendo, você vai sentir, sabe, como se você está no porto seguro, no refúgio. Jesus é o nosso refúgio. O Salmo 91 nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Então Jesus é o nosso refúgio, é o nosso porto seguro. Em segundo lugar, não importa o seu caminho é estreito ou se está enfrentando o mar revolto, você não irá fracassar, não irá naufragar, porque você está firmado, seus pés na rocha. A rocha é Jesus. Se você está se sentindo sobrecarregado, sabe, um peso de responsabilidade, um peso de preocupação, e isso está te deixando tenso, você deve parar para refletir e saber que existe um Deus que te chama. Vinde a mim, tomai o meu fardo que é leve. Então, não deixe que essas coisas transformem muito piores e você se sinta frustrado por não conseguir resolver as coisas sozinhos. Existem pessoas que realmente conhecem Jesus, mas estão longe da presença dele, e ao longo do dia se envolvem demais com os problemas, não só com seus problemas, muitas vezes se envolvem com problemas de outros, não dão atenção demasiada e eles tentam fazer mais do que devem, ou seja, a pessoa se envolve com o problema e tenta resolver sem buscar uma orientação, sem buscar uma preparação da parte de Deus. Então Deus, ele quer resolver, sabe? Ele quer te dar a oportunidade. Quando Jesus enviou o Espírito Santo, foi para nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar, ele vai nos ajudar a resolver essas coisas. Então, eu quero citar aqui um fato interessante. Olha, certo dia o povo de Israel estava sob o comando de Moisés e estavam caminhando em direção à terra prometida. Porém, eles sentiram falta d'água e foram reclamar para Moisés. E Moisés, orou a Deus e Deus deu uma ordem específica para Moisés. E Moisés foi lá e aí ele estava tão sobrecarregado, tão ali, porque o povo estava em cima, queremos água, e Moisés sabia o que tinha que fazer. Porém, naquele momento, ele, em vez de fazer aquilo que Deus tinha, ele fez muito mais além. Ele falou e tocou a rocha. Então, todas as pessoas ficaram alegres. Por quê? Porque começou a brotar água. Mas aí Deus chama Moisés e repreende ele, porque ele não deveria ter usado o seu cajado, não deveria ter tocado, mas simplesmente ter dado a ordem, simplesmente ter falado, ter profetizado, ter declarado. Então, nós temos que entender que Deus, ele está no controle da minha vida, da tua vida. Nós sabemos que quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós mudamos a nossa vida, quando nós aprendemos dele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça, sabe? Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está à minha disposição, à tua disposição, para quê? Para nos fazer enxergar as providências de Deus, para nos fazer enxergar a solução dos problemas que Deus tem para mim e para você, porque Deus não tenta ninguém na verdade, mas ele prova. Por que ele prova? Porque ele quer abençoar. E como é que um aluno que está estudando uma matéria numa escola, ele vai passar de uma matéria para outra? Através das provas, através do conhecimento, através das aprovações. Aí ele passa de nível. Da mesma forma está na presença de Deus. Quando nós aprendemos uma vida na dependência do Espírito Santo, a nossa vida ela vai galgando os degraus da vida, do sucesso, na presença de Deus. E Deus vai abençoar o seu ministério, vai abençoar a sua vida, o seu trabalho, a sua família e tudo. Porque quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, as coisas são acrescentadas à nossa volta.
que Deus requer de mim e de você é uma interação com Ele. Vinde a mim. Eu preciso ir até Deus, porque sou eu que preciso de Deus, é você que precisa de Deus. Todos precisamos de Deus. Meu querido, minha querida, em Apocalipse está escrito que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Esse versículo aqui, Deus está falando para a igreja, está falando para mim, para você. Aqui Deus está falando para a igreja se voltar para o Senhor. Mas também podemos usar este versículo para mostrar para as pessoas que elas, se elas abrirem a porta do coração, da vida delas para Deus, Deus vai também chamar elas para ser uma nova criatura, chamar elas para se tornar filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu preciso abrir a porta do meu coração e deixar o Espírito Santo dominar, cear comigo. Cear aqui é se alimentar, alimentar é a palavra de Deus. Então Deus chama a igreja, Deus chama você, Deus me chama, Deus chama também você que ainda não tem uma vida na presença dEle. Se você está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, meu querido, converta-se ao Senhor. Busque mais de Deus. Busque mais conhecer a palavra de Deus. Você que já está na congregação há muito tempo e você que nunca foi na congregação, está na hora da gente, está na hora de eu me preparar para o Senhor, de ir até Ele e aprender dEle, porque Ele é manso e humilde. E nós iremos alcançar vitórias maravilhosas na presença de Deus. Fica aqui o meu convite para você. Abra a porta do seu coração. Deixa o Espírito Santo agir. Vá até a presença de Deus. Confia nele e o mais Ele fará. Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.